pessoal, tudo bem? Eu queria dar um destaque a um ponto importante dessa obra, essa obra fundamental para quem quer entender um pouco sobre políticas públicas que visam a justiça social, a partir de princípios da economia, de como ela deve ser aplicada num contexto de liberdade ampla, em países democráticos que possam alcançar um desenvolvimento. Trata-se da obra Desenvolvimento como Liberdade, de Amartya Sen, que é um indiano radicado hoje nos Estados Unidos, foi Prêmio Nobel de Economia. Esse livro foi escrito em 1999, foi traduzido aqui para o português, pela Companhia das Letras, mas o destaque que eu queria dar era o capítulo 8, que trata justamente do quê? Da condição de agente das mulheres e a mudança social. Ele ressalta nesse capítulo o papel fundamental da participação das mulheres no mercado de trabalho, como também da sua formação educacional. Eu vou dar um destaque aqui a um trecho importante. Ele diz: talvez o argumento mais imediato que haja um enfoque sobre a condição de agente das mulheres possa ser precisamente o papel que essa condição pode ter na remoção das iniquidades, injustiças que restringem o bem-estar feminino. Trabalhos empíricos recentes evidenciaram o modo como o respeito e a consideração pelo bem-estar das mulheres são acentuadamente influenciados por variáveis como o potencial das mulheres para oferir uma renda independente, encontrar emprego fora de casa, ter direitos de propriedade, ser alfabetizadas e participar como pessoas instruídas nas decisões dentro e fora da família. Mais à frente ele diz: trabalhar fora de casa e oferir uma renda independente tende a produzir um impacto claro sobre a melhora da posição social da mulher em sua casa e na sociedade. Sua contribuição para a prosperidade da família, nesse caso, é mais visível e a mulher também ganha mais voz ativa, pois depende menos de outros. É interessante porque ele vai fazer, inclusive, mais à frente, com base em dados, um quadro comparativo entre os países que são países que não permitem a inserção da mulher no mercado de trabalho e restringem, inclusive, o seu acesso à educação. São países em que a desigualdade é muito gritante e são países considerados subdesenvolvidos. E nós podemos notar, por exemplo, se nós fizermos um pouco do transporte, do que ele diz aqui, para refletir sobre alguns problemas empíricos no Brasil, nós podemos notar que a condição feminina na nossa sociedade até aproximadamente os anos 70 e, claro, até a Constituição de 88, ocasionou, podemos dizer assim, acentuados atrasos do ponto de vista econômico, inclusive do reconhecimento da mulher como uma importante força de trabalho e um agente de mudança social na economia de um país. Então, nós tínhamos, inclusive, no Brasil, o chamado Estatuto da Mulher Casada, que era como se fosse uma espécie de lei em que ali existiam os direitos, mas os deveres da mulher casada, e de submissão ao marido. E, claro, um percentual muito pequeno, a não ser naquelas cidades mais urbanizadas, que tinham uma maior participação da mulher, mas um percentual muito pequeno no país como um todo, existiam mulheres no mercado de trabalho, às vezes sempre com trabalhos domésticos, como trabalhos de costureira, manicure, ou então no ensino, na carreira pedagógica, e não muito em outras profissões. O que isso só foi conquistado ao longo do tempo, a partir do final dos anos 80 e início dos anos 90. Podemos dizer que ainda existem problemas, desigualdades gritantes, sim, existe preconceito, existe uma sociedade machista, mas a questão é que os efeitos que nós sofremos por conta desse passado, um passado excludente, um passado que, na verdade, não permitiu que a mulher tivesse inserção no mercado de trabalho, fez com que o Brasil também fosse marcado por isso, não é que esse fator é determinante, mas é incidente pelas nossas carências em termos de desenvolvimento, pelas nossas deficiências em termos de desenvolvimento econômico e social e, claro, do ponto de vista humanitário também, do reconhecimento do papel de agente da mulher na sociedade brasileira. Vale muito a pena ler Desenvolvimento como Liberdade, do Amartya Sen. É um autor que eu admiro muito, ele tem muitas outras obras, Eu tenho uma obra aqui dele que eu gosto muito, Outra obra dele é a Ideia de Justiça, sempre uma perspectiva liberal de reconhecimento das liberdades individuais, de um espaço público consolidado dentro de uma sociedade. Assim, ele vai justamente construindo uma teoria importante, teorias da justiça, que, na verdade, devem ser consideradas para a teoria social como um todo e também para a turma do direito.